Olá, gente, tudo bem? Depois de ontem, aquele relato trágico sobre a história de Ló, a gente entra agora no nosso capítulo 20 de Gênesis, onde a gente vai contar a história de Abraão e Gerar. Bora junto nessa história emocionante, nessa narrativa que é a Bíblia. Ele vai mostrando que Abraão partiu dali para a região de Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Gente, é sempre o mesmo erro. Então, do tipo, não é que a gente é tão diferente assim. Então, esses medos profundos nossos, eles precisam ser tratados, porque a gente erra e peca sempre nas mesmas coisas. Existe uma insegurança, existe uma dor no coração de Abraão que não o deixa confiar sua segurança física a Deus. E algo que ele viu na infância, não sei se ele viu alguém, pessoas matando alguém por causa que a esposa dele é bonita, mas algo internalizou no coração dele. E ele, de novo, disse que sua mulher era sua irmã. Então Abimeleque, o rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque no sonho e disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. É engraçado, né? Quem revela é o próprio Deus. É o próprio Deus que vai lá em Abimeleque e através de um sonho conta, ó, essa mulher é casada. De novo, Deus tirando Abraão do apuro. Mas Abimeleque ainda não havia tocado nela e disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Então, de novo, Deus vai se revelando a sua justiça. Olha que lindo! Deus, ele usa a Bíblia e essa narrativa para mostrar que ele importa judicialmente sobre o que é justo. Então, no final da Bíblia, a gente já vai sair falando: Nossa, Deus, eu confio minha vida em você. Você é um justo juiz. Não foi ele mesmo que disse? Ela é minha irmã. Ela também não disse? Ele é meu irmão. O que fiz foi de coração puro e mãos limpas. Então, do tipo, não, eu tô limpo, eu só tô puro nessa situação. E Deus lhe respondeu: Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Gente, isso é algo incrível. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus está dizendo que Abimeleque só não tocou na Sara porque Deus não permitiu. Era Deus que estava ali não dando o querer o realizar. Às vezes a gente pensa: nossa, eu sou muito bom, eu oro, eu leio a Bíblia. Toda a vontade do seu coração, Deus que permite que a gente seja. Então, por isso que a gente tem que entender que às vezes a gente olha o nosso irmão e fala: nossa, melhor que ele sou. Nossa, eu estou tão avivado e fulano não tá. A gente tem que cair de joelhos agradecendo que a gente está tendo vontade de ler a Bíblia, porque você sabe quem é que está colocando a vontade? É Deus. Então foi o próprio Deus que evitou que Abimeleque pecasse. E aí ele dá uma ordem clara, ó, você não pecou, eu sei, porque eu mesmo não deixei você pecar. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Abraão tinha acabado de pecar. Ele tinha, mesmo tendo feito algo errado, Deus falou: Eu tenho aliança com ele, ele é meu amigo, ele é profeta. Deixa que ele vai orar em seu favor. Mas se não a devolver, esteja certo que você e todos os seus morrerão. Gente, Abimeleque era um rei dali e de uma região extremamente violenta. Abimeleque jamais devolveria a Sara, igual o faraó, se Deus não tivesse tocado no coração dele. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos seus conselheiros e, quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Deixa eu voltar aqui. Tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: O que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxeste tamanha culpa sobre mim e sobre meu reino?
O que me fizeste não se faz a ninguém. Então por que você mentiu para mim? O que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: Eu disse assim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar. Irão matar-me por causa da minha mulher. Primeira coisa, gente, ele achou que só ele temia a Deus. Ele não entende o quanto Deus é soberano e o quanto Deus tem os seus em todos os lugares. Não adianta, pode ser uma. Elias também pensou assim, né? Que do tipo, só eu tô assim. E ele falou: Eu separei para mim. É Deus que pega o vaso e derrama seu Espírito Santo. Você vê, Paulo era assassino, ele virou um dos grandes evangelistas. Né? Então ele foi o apóstolo, né, dos gentios. Então é importante entender que em todos os lugares que você for, Deus tem um separado, porque Deus é soberano. Segunda coisa, quem protege a gente não é muro. Às vezes a gente acha, vou ficar protegido, vou para o condomínio fechado, eu vou colocar cercas elétricas, etc. Você vai sair na rua e levar uma bala na cabeça. Por quê? Porque quem protege nossa casa é Deus. Quem protege nossa família é Deus. Quem protege todos os eventos é Deus. Deus é o escudo. Deus é a proteção. E aí a gente começa a perceber as visões erradas que Abraão tinha, apesar de andar com Deus. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. E veio mas não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa do pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar que formos, diga que eu sou seu irmão. Gente, existe uma aliança entre o homem e a mulher. Então eles fizeram uma aliança, entendeu? Mas é uma aliança errada, é uma aliança incorreta, porque uma das coisas é não mentir. A gente, antes de ter uma aliança com os nossos cônjuges, a gente tem uma aliança com Deus. Esse momento, era o momento da Sara como auxiliar idônea, né? Como intercessora, falar: Abraão, mas a gente está saindo por causa que seu Deus, o único e verdadeiro, pediu para você sair e ele te prometeu dar bênçãos. Ele prometeu te dar herança como herança, filhos, como essas estrelas. Será que ele não vai te proteger fisicamente? Então existe alianças dentro do nosso casamento que devem ser reavaliadas e revistas, porque a gente deve ser sim submeter a nossos maridos, eles fazem o papel de Cristo, e sim, maridos devem ser liderados pela esposa, mas dentro de uma aliança com Deus. Então os dois percebem que tem formas erradas de pensar e um ajuda o outro a parecer mais com Deus. Esse é o propósito de um líder e auxiliar idônea, para que a gente acerte o alvo de parecer com Deus. Então teve uma aliança, ela estava certa, ela tem que ter fidelidade com o marido, mas foi uma aliança incorreta. Nesse momento, ela não deveria ter aceitado. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, e deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher, e disse: minha terra está diante de ti, pode ficar onde quiseres. E a Sara lhe disse: estou dando ao seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim saberão que você é inocente, que ela não foi tocada, né? A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, que puderam ter novamente filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. É engraçado, um homem de pecado, mas temente a Deus, ele é capaz de abençoar. Se você imaginar, primeiro Abraão ora para a infertilidade do outro, antes de que Sara estivesse pronta para ser fértil. Os dois, eles estavam aí há 25 anos. Isaac, ele foi nascer
25 anos depois da promessa, são 25 anos de oração, é uma vida acreditando em fé na esperança. E antes que pudesse vir Isaac, Abraão, mesmo com todos os defeitos dele, intercedeu pela fertilidade de outras mulheres, de outros reinos, né? Então é muito lindo ver que o próprio Abraão orou para o Senhor para voltar à fertilidade de uma mulher que não era dele. E depois disso, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez com ela o que prometera. Às vezes, a gente está tão ligado na nossa dor que a gente não é capaz de ver a dor do outro. E quando a gente começa a ver pessoas que têm as mesmas dores que nós, e começa a ter empatia, e começa a interceder pela dor do outro, ali abre brecha para o coração estar no lugar certo. Não é que Deus não quer mandar as bênçãos, né? Diz que tudo que a gente ora, que se for da vontade de Deus, se for e Deus deixa a sua vontade expressa na Bíblia. Então Deus quer que o reino dele venha, Deus quer que a gente viva em santidade, Deus quer que a gente tenha uma família que possa representá-lo. Então tem coisas que a gente ora que é da vontade de Deus, mas o coração precisa estar no lugar certo. Então Abraão precisava ver, né, sentir a dor do outro. A Sara precisava sentir a dor do outro para sentir. Provavelmente ali Sara deve ter contado, enquanto estava em Abimeleque, Deus estava trabalhando o coração da Sara. Eu gosto dessa narrativa, sabe, de Gênesis, ansiosa e que vai chegando ali na semente, etc e tal, mas é importante entender que todas aquelas pessoas, elas também, da Bíblia assim, Sara estava sendo trabalhada em cada coisa, Abraão estava sendo trabalhado, Deus, ele não desperdiça nada. E aí a gente vai vendo que Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada de Deus por sua promessa. Gente, existe uma época fixada para cada nascimento, tá certo? Existe uma era fixa. Ninguém chega nesse planeta sem ser no dia certo, com o pai e a mãe certa, na época certa. Às vezes a gente fala assim, nossa, é difícil demais criar filho nessa época. Deus sabia que nessa época que você ia ser pai, sabe? Então, assim, cada criança que chega nesse planeta, não existe nada fora da soberania de Deus, das garras de Deus. Deus fixou eras certas. Tanto que fala que Jesus veio na plenitude do tempo. Ele não veio um segundo antes, um segundo depois. E o retorno dele vai vir na plenitude do tempo mesmo. E ele pede pra gente olhar sinais e manter o coração. Ele fala, será que ainda encontrarei fé na terra? Então, manter o coração avivado em amor. Abraão deu o nome de Isaac, risada, né, ao filho que lhe dera. Quando seu filho Isaac tinha 8 anos de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus havia ordenado. Então, ele era o filho da promessa. Ele era o motivo de risos no início, de incredulidade, de risos de alegria depois que isso foi feito. Ele mesmo, né, gente, Abraão fez a circuncisão e colocou ele ali na promessa, dentro do negócio da promessa. Estava ele com 100 anos de idade quando Isaac nasceu. Ele saiu com 75 anos, né, da cidade para começar a peregrinar com 100 anos. 25 anos depois, Isaac nasceu. E Sara disse, Deus me encheu de riso. Ah, que delícia! E todos que souberem disso rirão comigo. Então Isaac, o filho da promessa, o brilho de risos, daquele que é só Deus, quando você sabe que só por Deus aquilo aconteceria. Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na velhice. Aqui a gente continua conversando sobre quando Abraão expulsa Agar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. No dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Então, o desmamado, 2, 3 anos,
No dia que o Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho da Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. Gente, imagina que quando Deus aparece de novo, foi quando o filho de Agar, que era Ismael, ele tinha aí 13 anos. Passou ali um ano, a Sara teve o filho, teve Isaac. Então, assim, ó, Ismael com 13 anos, apareceu Deus, disse que dentro de um ano Sara ia engravidar. Quando Ismael estava com os 14, Sara engravidou. E aí teve o filho. Quando teve o filho, deve ser de 2 a 3 anos. Então, a gente está falando de um jovenzinho de 16, 17 anos aqui. E aí, no dia de desmamar, Sara olhou, viu que o filho da Agar estava rindo de Isaac. Mas como é que é esse riso? Será que é de deboche? Será que não é? O que será que afligiu o coração da Sara? A ponto dela chegar a Abraão e dizer: livre-se da escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa de um menino e da escrava. Atenda a tudo que a Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. A primeira vez que eu li a Bíblia e eu vi esse relato, eu pensei: nossa, gente, que mulher do tipo ruim, meu Deus, deixa eu mandar o menino embora. E do tipo, ficou parecendo que ela era toda mimizenta, né? E depois a gente vai vendo, Sara, ela saiu, ela tinha fé, ela saiu ali da região dela e foi peregrinar com o marido. Sara fez o pão, Sara manteve a aliança ali, ela falou: finge que é minha irmã, ela falava. Ela manteve a integridade dela, mesmo quando um rei buscava ela. Sara me parece ser uma mulher firme. Foi ela mesma que decidiu que a Agar ia dormir, querendo ajudar essa promessa de Deus de uma forma errada. Mas Sara, ela não me parece essa mulher frágil, não. Ela me parece uma mulher firme que teve ali com Abraão, ajudando ele a peregrinar, ajudando ele as orações, cuidando das coisas enquanto ele ia prestar culto. Então, assim, me parece que Sara era firme demais. Naquela primeira briga de Agar, é porque Agar me parece que ficou arrogante, entendeu? Eu falo me parece porque é uma leitura. Talvez daqui 10, 15 anos eu leia e veja diferente, mas Sara não me parece vulnerável e instável. Ela me parece ser uma auxiliar idônea com sabedoria e discernimento vindo de Deus. Até que era ela ali, Abraão e sua casa servia a Sara. Deus não mudou só o nome de Abrão para Abraão. Ele mudou de Sarai para Sara, para princesa. Era um líder e uma auxiliar idônea indo ali prestar culto mesmo ao Senhor. E aí me parece que do tipo um jovem de 16, 17 anos perturbando uma criança, uma pessoa com mais força ali, ela viu algo, ela pressentiu algo. E Abraão ficou extremamente seguro, era filho dele. Mas você sabe o que Deus vai mostrando ao longo da história para Abraão? Que quem protege não é a pessoa, é Deus. Deus protegia ele quando ele escolhia errado. É Deus que dava o sustento dele. Naquele momento, Abraão já entendia que é Deus que cuida, que é Deus que mantém, que é Deus que promete. Então, a segurança do Ismael nunca teve a ver com Abraão. A segurança de Ismael e Agar sempre tem a ver com Deus. A segurança deles, o que eles vão comer, porque se Deus não mandar a chuva, eles não vão comer. Então, já tinha ali uma aliança muito grande. E quando ele se perturbou e foi falar com Deus, uma das coisas que Deus disse é: não se perturbe. Atenda ao que a Sara lhe pediu. Tipo, isso que a Sara falou tem razão. É no Isaac que vai acontecer a minha descendência. É através de Isaac que minha aliança vai ser negócio.
mas também é eu que vou cuidar de Ismael. Ele não vai ter essa semente que é dessa descendência. Não é através dele que vai vir Jesus Cristo, que a gente sabe, né, que é Jesus Cristo, mas que vai vir esse filho da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Mas ele é seu descendente e eu farei dele do povo. Então, Abraão, ele não mandou sem coração esse filho embora, ele orou, ele falou com Deus, foi Deus que falou que ele ia cuidar de Ismael, que ele ia ter descendentes, que quem cuida de Ismael não é ele, foi o próprio Deus que disse que sim, Sara estava certa em mandar embora, em separar essas nações. Então, na manhã seguinte, Abraão pegou os pães, uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocados no ombro dela, despediu-se do menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro da flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. E sentada ali perto, começou a chorar. O que Abraão já sabia, que era que Deus cuidava de Ismael, que esse Deus pessoal e que a segurança de Agar e de Ismael e que a vida de Agar e Ismael estava em Deus, Agar já tinha tido o encontro de Deus, mas ela ainda não percebia. Para ela, quem mantinha eles vivos era o recurso financeiro, era Abraão, ainda não estava com o coração. E ela foi chorar porque ela pensou: meu Deus, se Abraão não cuida de mim, eu vou morrer, né? Eu estou nesse deserto, se eu não tenho recursos financeiros, eu vou morrer. E o próprio Deus veio ali, ouviu o choro pessoalmente. O Deus que mostra que está trabalhando Abraão, está trabalhando Sara, está colocando uma descendência que vai abençoar todos nós, mas um Deus que cuida pessoalmente de cada um. Esse próprio Deus foi lá, ouviu o anjo, o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá de onde o deixou. Às vezes a gente pensa: nossa, mandou ela embora, tá ela no deserto com o menino e tipo, o que te aflige, Agar? Mas o nosso convite é para manter a alegria no Senhor, manter a esperança no Senhor, independente do que acontece. O nosso convite é isso mesmo. É no meio de um câncer, Deus virar e falar: o que te aflige? Isso tudo é passageiro, não é em mim. Para que esse medo? Às vezes na dificuldade financeira, sem saber quando é que vai pagar a conta de energia, é Deus chegar na gente e falar: o que te aflige? Às vezes, naquelas dificuldades internas que a gente não entende, é Deus chegando na gente falando: o que te aflige? Deus te ouviu. E aí tem uma ordem clara: levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então é Deus que vai fazer Ismael um grande povo. É Deus que está pessoalmente cuidando de Agar. É Deus que está pessoalmente cuidando de Ismael. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Gente, a fonte estava lá o tempo todo. Ela só é cega, nós somos cegos. Então é Deus que dá discernimento, é Deus que dá sabedoria. E como o Tiago fala, gente, se alguém tem falta de discernimento, peça a Deus que dá com abundância. Orem todo dia atrás de discernimento e sabedoria que vem do alto. Então foi lá, encheu a água e deu a beber ao menino. Deus estava com o menino. Oh, gente, que coisa mais linda de se ler. Deus estava com Ismael. Gente, Deus estava com Ismael, mesmo sabendo, né, a linhagem de Ismael, os problemas, Deus está pessoalmente lá com Ismael. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito.
É lindo o relato da Bíblia, né? Muitas vezes na Bíblia o Egito ele é considerado como se fosse esse padrão de pensamento do mundo, onde o mais forte é quem subjuga, né? Onde a gente quer glamour, beleza, exposição, aquelas coisas. Então assim, onde que tudo que Agar queria de bênçãos para o filho é que ele fosse o dominador, ele nunca se prostrasse a ninguém e ela mesma providenciou uma mulher com esse mesmo pensamento da terra do Egito para os dois vencer na vida, né? Comprar carro, casa e esse pensamento, né? Viajar para tudo quanto é lugar, olha tanto que fulano tá feliz, olha tanto que fulano venceu na vida. E às vezes eu fico pensando assim, às vezes as pessoas falam, nossa, olha o tanto que fulano venceu na vida, ele formou nisso, ganhou tanto dinheiro, tá com caminhonete, tá com isso, tá com aquilo, a mulher acabou de colocar silicone, tá com plástico, e aí a gente vai olhar, não tem Deus, não vai para a igreja, não ora, os filhos estão extremamente desobedientes, mal educados, existe uma sede de poder gigantesca, não ajuda ninguém, não é capaz de fortalecer ninguém e às vezes é mal empregador. E como é que a gente pode dizer que venceu na vida se em vez de adquirir paciência aumentou a arrogância? Então é complicado, né? É coisa para se pensar. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada pela sua palavra, porque ela nos purifica, ela nos transforma. Obrigada por esse relato de Isaac e Ismael e por dizer que o Senhor estava com Ismael também. Obrigada por que a gente possa entender que a vida, o nosso sustento vem do Senhor, que os nossos filhos, se eles estão com o Senhor, eles estão tendo sustento, é o Senhor que cuida de cada um deles. Senhor, nos dê clareza para entender esse texto, entender Sara, entender Abrão, entender as verdades que o Senhor quer comunicar e que a gente possa sempre estar retornando e relendo o texto e aprofundando cada vez mais nas coisas que o Senhor quer nos conduzir. Em nome de Jesus, amém e amém.